Bom dia, aqui Fernando Bandeira, hoje 9 de dezembro, e hoje lanço um desafio que eu tento esclarecer através das santas palavras de Deus, a Bíblia, que nos oferece o caminho certo e nos mostra o caminho errado, o caminho das trevas, o caminho da negritude, o caminho das tormentas, das angústias, que é o inferno. Vamos falar hoje sobre o inferno. O inferno existe? Está na Bíblia que existe. Não adianta você vir narrar para mim que o inferno é aqui. Aqui você sofre as consequências dos seus atos enquanto vivo. Mas e depois que você descer para a terra? Você descer para a terra, que você ficar lá, virar pó, sumir no mapa, e no dia do grande juízo, ele, aquele Senhor bondoso, para os que não feriram a lei dele, e aquele Senhor justo para aqueles que feriram as palavras dele, os santos mandamentos que ele deixou para nós, os 10 mandamentos. Se você seguiu na retidão, apesar de alguns percalços, algumas faltas, não muitos graves, mas mesmo aquelas graves que você cometeu, e se você se arrependeu a tempo, ele há de considerar isso tudo. Mas se você sempre andou pelo lado profano, pelo lado das tramóias, pelo lado do tenebroso, e de repente você não teve condição, nem tempo de se arrepender, você vai para lá. Você vai para lá, para as trevas, como disse Mateus, no capítulo 25, no versículo 41. Acompanhou? Mateus 25, 41. Então, estou lendo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, direita, esquerda. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, vai para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Está vendo? E tem mais. No Apocalipse de João, aquele mais amado, que estava exilado lá na ilha da Grécia, no capítulo 20, versículo 14 e 15, o que está escrito no Apocalipse de João, no capítulo 20, no versículo 14 e 15, mas vou voltar ao versículo 11, o juízo de Deus, é fácil achar. Apocalipse de João, quase no final da Bíblia, capítulo 20, versículo de 11 a 15, vou ler todo. O juízo de Deus, o nome do capítulo. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqueles que estavam numa espécie de... Os católicos falam purgatório. Os evangélicos falam que não estão em lugar nenhum. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. O juízo de Deus. Então, se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida. Está tudo escrito lá no livro da vida, a sua conduta aqui na terra. Foi aberto, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O Fernando foi mal. Uau, o Fernando foi bem. Esse outro Fernando aqui, tomara que seja eu, né? Aí está lá. O que pecou, extremamente não se arrependeu, e o que pecou, mais se arrependeu. foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito no livro.
deu o mar, os mortos que nele estavam, até quem for afogado no mar, devolveram. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte, e o além entregaram os mortos que nele haviam. No além, aqueles que estavam no além, que já foram mortos há 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos, foram trazidos à presença do Rei, do Jesus, de Deus, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do fogo. Esta é a segunda morte, a morte no lago do fogo. Que o inferno é o lago do fogo. Esse alguém não foi achado escrito no livro da vida, este também foi lançado para dentro do lago do fogo. Palavra da salvação. Quer dizer, o mar devolveu os que estavam além, aqueles que foram afogados nos mares, nos rios da vida, foram devolvidos à presença de Deus. Aqueles que morreram há 10.000 anos, há 50.000 anos, antes de Cristo, também apareceram na presença de Deus e foram julgados, de acordo com o livro da vida. O livro da vida é o segmento que você tem que seguir se você quiser ganhar a eterna salvação. E se você não quiser ganhar a eterna salvação, você vai para esse lago do fogo. Porque o inferno é descrito por João como um imenso lago de fogo. Apesar do fogo, a treva predomina, como se fosse um fogo que vem de baixo para cima, te queimando, te fazendo torturas, te fazendo admoestações, fazendo você sofrer na carne, todas as benesses que você teve na vida, com a vida de luxúria, com a vida de não seguir os mandamentos de Deus. E aquele que preservou, que foi fiel a Deus e seguiu os 10 mandamentos, está igual a você, está igual a mim, salvo, está na vida eterna, porque isto é a palavra de Deus. Não adianta fugir, não tem outro argumento. Viver sem pecar é muito difícil, concordo, é muito, mas muito difícil. Você rouba R$1 e tem uma careca lá do INSS que rouba bilhões dos velhinhos aposentados, desdentados. Tem os políticos que roubam bilhões e você rouba R$1, uma banana para... Você pecou igual a eles. Está escrito na lei de Deus. Você pecou igual a eles e se arrependeu, você está do lado do céu. Está naquele imensidão verde, a visão eterna. Mas e os animais, Fernando? Os animais eu falo amanhã. Vocês também estão querendo muito. Já gastei quase 8 minutos aqui. Os animais eu falo amanhã. Estão no céu? Estão no inferno? Estão aonde os animais? Vamos ver se eu conseguir falar. Se Deus botar a palavra na minha boca, eu falo dos animais. Mas uma coisa é certa. Vai lá, Fernando Bandeira Oficial. Se inscreva. Não dê bobeira. Se inscreva no Bandeira.